Olá, seja bem-vindo aqui à ZY3, a sua rádio. E hoje nós estamos com o pastor Ricardo, né, pastor Ricardo? Eu sou o Paulo, né? Só lembrando aí, eu sou o Paulo. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante, mas antes, vamos falar com o pastor Ricardo. Tudo bem, pastor Ricardo? Graças ao bom Deus, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Mestre Paulo, é uma satisfação. Me sinto muito honrado em poder dividir contigo esse tempo, que certamente vai ser um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, juntamente eu, você, nós juntos aí, para engrandecer o nome do Pai. Legal. E fala um pouco da sua igreja. Que igreja que ela é, qual a denominação? Tá certo, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Renovar. Estamos aqui em São José dos Campos, Pindamonhangaba e Araras. Aqui em São José dos Campos, estamos aqui na Zona Norte e também na Zona Leste. Ah, que beleza, hein? Aí é o evangelho sendo pregado, né? Só não vai na igreja quem não quer. Ou em época de pandemia não dá, né? Mas tem cultos ao vivo também, né? Cultos Sim, na live. sim, estamos nesse tempo de pandemia, de quarentena, Bom Paulo. Nós estamos às segundas-feiras, né? A cada 15 dias, portanto, dia 27 agora do mês de maio, nós estamos com o culto das mulheres. Aí, terças-feiras, sempre 19 e 30 horas, estamos com o culto de ensinamento, ensino de diversos assuntos. Nesse momento, Apocalipse. Quinta-feira, Homens de Honra. Sexta-feira, aí é veiculado um programa gravado, não mais ao vivo, mas para as crianças. E no sábado, o talk show dos jovens. Domingo, talk show dos jovens, esquecer, hein? Né? Domingo também 18h30. Vamos lá. Culto da família. Sim. Legal, bacana. E hoje aqui na rádio nós vamos explorar um pouco de um tema, vamos aproveitar aqui a expertise do pastor Ricardo com anos de estrada aí no Evangelho e nós vamos falar o seguinte: política e igreja. Pode isso? Primeiramente, mestre, pode. Bondade sua, falar do meu tempo, a expertise nossa, mas na realidade é um assunto muito atual, né? E muito real. Eu não só creio que deve, que pode, como deve. Né? Está intrinsecamente ligado, mas cada um dentro do seu âmbito de atuação. Do seu limite, né? Sim. Você sabe que uma vez eu estava num culto e o meu cunhado chegou lá no culto, né? Aquela briga para levar o cunhado para a igreja, né? É aquela coisa de doido, né? Aí ele chegou lá, no culto, o cara foi lá, começou a apresentar vereador, começou a orar com o vereador, começou a falar do vereador, ele ficou tão doido que ele saiu de lá correndo, né? Parecia que o cara tinha, né? Bom, mas enfim, são esses assuntos que muitas vezes acabam colocando a igreja numa situação, numa saia justa aí. Mas a gente precisa, além de tudo, entender um pouco mais esses contextos e poder verificar o que a igreja pode contribuir, ou até onde ela pode ir, ou onde ela não pode andar. A ideia do programa é justamente essa, e nós queremos que vocês acabem participando aí. Vai nos comentários, nós estamos com a nossa página aí no Facebook, no YouTube também, nós estamos colocando aí embaixo para vocês, tá? E também temos o Instagram. Então, peço que vocês compartilhem e também comente lá, porque é importante esse tipo de conversa, essa discussão. Então, feitas as apresentações, vamos começar aqui, né? O que é política, né? O pessoal fala assim muito de política, politicagem. Ficou um termo bem pejorativo essa parte de política, porque o que a gente olha os políticos lá em Brasília, olha o político que está aí no seu município, e a gente fica aí falando que tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo, não sei o que tem. Agora, o que é política? A política é uma ciência de governança. Então, você usa a política para você governar. Você precisa negociar, você precisa verificar para você governar. Então, quando você está na sua casa, você está negociando com a sua esposa está negociando com você está fazendo uma espécie de uma política. Você está fazendo uma governança no seu lar. Não é isso? A igreja é o local onde a gente tem a pregação da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela nos traz algumas regras, nos traz algum ordenamento, que também é uma política. Aí é que o negócio começa a complicar. E governo? O que é governo? Autoridade com finalidade de regrar e organizar. Exatamente. É um boné velho isso daí, né? É interessante verificar isso aí, João Paulo, pela seguinte ótica. Primeiro, o que nós estamos aqui hoje debatendo, vamos dizer assim, discutindo, né? Eu vou expor minhas opiniões
E o senhor, logicamente, expôs as suas opiniões, o público aí que está nos ouvindo tem a sua opinião. Todavia, essa pleiade, essa junção de opiniões é que é exatamente a política. Vai ajuntar e fazer ali um balanceamento e encontrar o que é melhor para a sociedade, antigamente dizendo, né, bem no termo original raiz, para a polis, que é a cidade, né? Isso iniciou-se de uma forma mais forte no governo romano, né? Então, discutir ali o que é melhor para a cidade, o que é menos dolorido, o que é mais viável, o que flui, o que atende os anseios da população, isso é a política. E certamente, como o senhor já citou aí, nós temos políticas de várias, nós somos seres políticos, né? Então, eu tive a política de querer um tipo de esposa para mim, né? De escolher, e ela também, a política dela. E isso aí ninguém pode dizer, poxa, mas como você vai casar com alguém que é negro, com alguém que é branco, com quem é amarelo? É a política. Não, é porque enquadra-se mais para mim, é o jeito que eu gosto, é o que eu escolhi, né? Dessa forma, maximizando, é que nós encontramos a política, no caso governamental, de uma sociedade. Isso. E também a política da igreja. Isso. Muitas vezes, quando a gente pega a parte do Estado e a parte da igreja, que hoje na nossa sociedade praticamente 60%, 70% do povo brasileiro são cristãos, né? Então Sim. Você tem os católicos, você tem os evangélicos, né? Então eles acabam querendo pegar os conceitos da igreja, os conceitos do conservadorismo e colocar isso para o Estado. Uau. Só que o Estado, ele é uma representação de várias partes da sociedade. E a pessoa que está lá do outro lado, fazendo a parte do Estado, também tem as suas ideologias e as suas visões de mundo. Então fica aquela situação. E aí, a igreja deve ou não deve? Você deve ou não deve? Então, para a gente poder entender um pouco mais a respeito desse momento, que inclusive o pessoal fala assim que o Estado é laico, né? Não deve ter envolvimento de religião no meio do Estado, isso daí, essa bagunça toda que a gente ouve. Então, vamos rememorar alguma coisa, a parte do cristianismo, do governo no Antigo Testamento. Sim. Né? Então, já que nós estamos falando para um público majoritariamente cristão, vamos rememorar aí o Antigo Testamento? Pastor, diz que Deus queria governar o povo judeu, né? Mas o povo judeu não quis, né? Pois é. O povo judeu, na realidade, foi uma ideologia divina. Deus quis, logicamente, mostrar ao mundo a sua forma de governar a partir do povo judeu. E o povo judeu não compreendeu. Eles acharam, então, que esse estilo de governança divina precisava estar sobrepujando pessoas. E nós vemos então o que aconteceu quando o povo clama, eles tinham como juiz ali a Samuel, e através de Samuel, que fazia a figura do primeiro-ministro. Primeiro-ministro, né? Do parlamento. Sim. E o Senhor Deus dizia a Samuel como fazer, como não deveriam fazer. E o povo olhou em volta e viu que haviam reis e quiseram para si, então, reis, que é uma espécie de governo totalmente diferente do governo teocrático, como Deus estava levando o seu povo, e um povo vitorioso. Então eles queriam um monarca, pediram a monarquia, né? Pediram a monarquia, então, né? Já começou a política daí. Já começou aí. Puxa vida, né? A gente quer falar de religião, mas acaba na política? E é engraçado que lá em, se me falha a memória, Samuel, eles falam assim que, Samuel fala assim, mas eles estão querendo um rei, e ele fala assim, mas Samuel, eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Sim. Então, já tem um Deus, tem um Deus, já tem um governo, Sim. Já tem um governante. Então Deus queria governar a nação judaica, e a nação judaica não quis o homem. Aí Deus preparou um homem assim, ó, pá, supimpa. Deus deu para eles um capitão, vocês estão precisando de um capitão nesse momento. O capitão, ele começou até muito bem, né? Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Sim. E aí depois veio Davi. Davi também começou bem
e aí fez muita lambança. Quer dizer, quando o governo, ele mesmo baseado em princípios religiosos, que a gente for pegar aí a parte judaica, mas se o homem não tiver freios, que o pessoal fala hoje da democracia, pesos e contrapesos para segurar a vontade humana, ele acaba se perdendo. Então, quando você pega lá Saul, ele simplesmente profanou o altar, né? Sim. Ele queria tomar, inclusive, às vezes, do sacerdote, né? Parece que é... Por ser homem, né? Por ser homem. Exatamente, por ser homem. Por isso que o Senhor Deus, ele inclusive, ele dá as orientações. Olha, se vocês querem realmente um rei, presta atenção numa coisa, diga ao povo que esse rei não pode ajuntar muitos cavalos, ou seja, porque senão vai crer que a força ou as vitórias que ele vai conseguir vai ser por causa dos cavalos. Não pode ter muitas mulheres. Olha, ele deu a dica, né? Ou seja, eu estou levando direitinho. Se você quiser, faça dessa forma. Não pode juntar muita riqueza, porque senão vai achar que é a riqueza. Em suma, mestre Paulo, Deus estava dizendo assim, o governo, ele deve prestar atenção, porque se ele se isolar muito em poder, se ele se achar muito empoderado, isso é coisa que todo homem... Então, isso está na natureza humana. Isso flerta com o ser humano. Se ele se sentir muito poderoso, se ele se sentir único, ele vai destruir todo o reinado. Então, veja, não tem jeito mesmo. Nós falamos aqui de igreja, estamos falando de igreja, né? E ao mesmo tempo a política caminha junto. Eu não quero pular lá para frente, mas quando eu que estou pastor hoje, se eu começar a me achar governo da igreja, eu vou arrebentar com tudo. É o que a gente tem percebido muitas vezes no meio, nas igrejas. Isso aconteceu na própria Igreja Católica, né? Se você pegar ali os papas, eles acabaram... o Vaticano hoje, ele é um Estado, né? Sim. Ele abandonou um pouco a parte sacerdotal dele, virou Estado. Sim. Né? E hoje, se a gente pegar muitas igrejas, né, a gente andar por essa seara é um pouco meio delicada, mas a gente às vezes vê que determinados pastores, eles acabaram largando a sua parte sacerdotal e acabou criando feudos, né, de opressão em cima do próprio povo que ali está na igreja. Isso é um problema. Talvez não seria por essa razão que pessoas como, acho que foi o seu cunhado, ele já tem uma repulsa a ver a política quando ela chega na igreja, porque dá a falsa impressão de que o pastor, ele se posicionou como autoridade eclesiástica e passou a ser uma autoridade governamental. Então, isso causou um terror tão grande nas pessoas que as pessoas não querem isso. Prova tal é o que eu vejo hoje no governo odierno, me permita dizer, e se eu estiver errado, depois eu me corrige. Nós estamos aqui expondo opiniões. Isso, né? vamos voltar. Mas vamos veja, aí. as pessoas veem no nosso presidente, porque ele tem uma tendência cristã, veem nele um pastor. Ele não é pastor. Ele vai entrar onde tem lá o maçom, onde tem o espírita, onde tem o candomblé, onde tem o cristão. Por quê? Ele é presidente da nação, é o governo da nação. O que não pode ser confundido é que ele seja um pastor. Pô, se ele tem uma tendência cristã, ele não pode se misturar. Calma lá, não estamos misturando. Lá é trabalho. Né? Lá vamos dizer assim, é um trabalho e aqui é parte eclesiástica. Eu não posso confundir as duas coisas. Né? Isso. A confusão ela acaba ocorrendo justamente em função disso daí. Por quê? Se você tem um presidente que ele é cristão e ele tem princípio cristão, ele não vai conseguir desassociar dele esses princípios. Sim. Ele tem que conviver com todas as correntes opositoras, mas ele não pode impor aquilo que ele tem como cristão. Ele fala assim, hoje, agora, todo mundo vai ser cristão, todo mundo vai para a igreja evangélica, por exemplo, ou vai para a igreja católica, de forma alguma. Ele tem que usar como se fosse a unção de reino para conduzir aquela nação a determinados objetivos futuros que se pretende aí. Então, uma das coisas que acaba acontecendo é essa mistura, dizer assim, mas o Estado é laico. Bom, o Estado, então, a Polícia Federal, né, o Congresso Nacional, o STF,
As repartições públicas, o Estado, ele é laico, ele não pode enxergar as pessoas de acordo com a crença que ela tem, mas ela tem que enxergar as pessoas de acordo com o que a Constituição permite. Mas a pessoa, ela não é laica. Sim. E aí que começa a bagunça, né? Confusão, exatamente. Começa a confusão por aí. Pode falar. Aliás, essa confusão, ela não ocorre, não é de hoje. Ela vem lá de 313, quando Constantino, né, ele se declarou cristão. Um imperador romano que se declarou cristão. Aí as pessoas disseram, poxa vida, agora o nosso governador, o nosso governante é cristão. Todo mundo queria ser. Aí começou o erro, porque não combina. Não dá combina. certo. Não, uma coisa depende de outra. Mas uma coisa não abarca a outra, não envolve outra, né? Aliás, no Novo Testamento, Jesus nos chama para a liberdade, para sermos livres. Inclusive, Deus, em todo momento da história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele condiciona a existência humana à liberdade. Você é livre para você escolher o que você quiser. Mesmo se você estiver escolhendo errado, como o senhor acabou de falar, né? Fala assim, olha, vocês vão escolher um homem para reinar essa nação aí, vai dar problema, é bom que ele não faça isso, é bom... O que Deus já estava falando? Limita o cara, limita o Estado, porque se você não limitar o Estado baseado no ser humano, vocês vão virar escravo de novo. Posso fazer uma comparação aqui, mestre Paulo, talvez esdrúxula até, talvez Manda. Mas Manda aí. Dizer, opinião minha. Uma forma muito clara que nós enxergamos essa diferença, porém ao mesmo tempo uma congruência, é a ceia. Todos nós participamos da ceia, mas eu não vejo em lugar nenhum dizendo se alguém cometeu algum erro, não deve participar. Diz, tomai todos. Ou seja, eu vou participar. Agora, se eu estou errado, a parte governamental diz, se você errar, você vai pagar. Mas ao mesmo tempo a minha espiritual diz, eu preciso disso. Eu preciso ter esse julgamento. Eu preciso participar, eu não posso ficar de fora disso. Então, todos devem participar. Quem, todavia, participar indignamente, está participando para seu julgamento. Está trazendo sobre si um peso de julgamento, né? Então, por essa razão, se não fosse assim, as pessoas cristãs, pela índole que têm, muitas vezes, não cometeriam falhas que atingem o governo. Um exemplo que eu vou dar aqui. Eu estou pastor e em algum momento, numa ultrapassagem, que eu evito, eu gosto de andar no código de via, mas na ultrapassagem, estou lá com o meu veículo, está 110. Eu estou ultrapassando, vem uma moto muito rápida atrás de mim, eu vou dar 115, 120 para sair logo do lado daquele caminhão. Eu falhei com o meu governo. Mas, ao mesmo tempo, a minha fé cristã disse, olha, só de você estar se sentindo ferido, errando, não querer, não é a sua vontade, está fazendo contra, você está sendo um excelente cristão. Exatamente, que é você se autoanalisar. Sim. A ceia, ela fala exatamente isso, se autoanalise. Né? Eu te chamo, mas você faz uma autoanálise para você poder avaliar. E Deus, ele sempre nos chama isso daí. Ele fala o seguinte, olha, não é Deus que praticamente vai condenar as pessoas, mas as pessoas, elas vão se condenando pelos seus atos e pela sua falta de arrependimento. Exatamente. Por isso que a Bíblia fala, né? O que vale é o último estado. É coisa que o pessoal não entende a graça, né? O que vale é o último estado. Aí fala assim, pô, mas como assim o último estado? O cara roubou, o cara matou, mas se o cara se arrependeu, é o último estado que vale. É o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz. Tinha dois lá, né? É até simbólico, dois, né? Um se arrependeu, o outro não, né? O outro não. E o outro falou assim, ó, esse daqui vai estar no paraíso. E o outro, assim, ó, o outro aí já está condenado, é ele que está se condenando. E nós falamos aqui a respeito do Antigo Testamento, que Deus, ele propôs para o povo judeu que ele fosse o governador e ele iria colocar as leis e tudo mais. Moisés, inclusive, Deus, né, foi colocando para ele certas leis que o povo judeu deveria seguir, inclusive leis de civis, né? Sim. Robô, né, que aquela história, né? Olho por olho, dente por dente. Então, roubou isso, faz aquilo, tal coisa. Então, ele criou um código. Esse código, ele serviu mais tarde para o Ocidente estabelecer as suas leis. Então, se você pegar lá
as leis aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente, né? No Ocidente, mais ou menos estão ali. Então, as leis das nações, elas tiveram o Código Romano, né? Sim. Alguma coisa do Código do próprio Moisés, o Código de Hammurabi e tudo mais. Então, você vê que, por exemplo, essas leis elas serviram para as nações e tudo mais. Isso já estava lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Como é que fica essa questão de governo? Jesus veio para mudar a situação, ele veio para cumprir a lei. Né? Deus estabeleceu leis, regras, uma forma de governo. Aí Jesus veio, cumpriu as leis. E aí, como é que fica? Aí é que começa o ápice da situação, mestre Paulo, pela seguinte razão. Assim que Jesus foi batizado, ele era a promessa que os profetas haviam vaticinado desde há muito. E ele veio no auge dos tempos para cumprir uma promessa de Deus. E assim que ele foi batizado, aquela forma corpórea que foi vista ali, uma voz ouvida, alguns ouviram como voz de trovão, mas o Senhor Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. E ele mesmo, Jesus, disse, a partir de agora vocês vão ver anjos subindo e descendo. Ou seja, foi instaurado aqui um novo reino, que é o reino dos céus. Então, Jesus veio, até então não havia um reino dos céus, havia uma promessa de um reino. Mas Jesus veio e ele instaurou o reino dos céus. E o reino dos céus, ele é diferente do reino de Deus. Por quê? O reino dos céus, e os dois são citados na Bíblia. Né? Explica melhor essa história, hein? É importante. O reino dos céus, ele dá direito a todos. Ou seja, todo mundo que trabalha, vamos dizer, quem faz um atendimento ao órfão, à viúva, essa pessoa, ela está trabalhando no reino dos céus. O reino dos céus é gratidão, é gozo, é paz, é ajuda, é compreensão. Só que no reino dos céus, mestre Paulo, cabe pessoas que trabalhem por vontade, por ego. Por desincumbência de pensamento. No reino dos céus cabe pessoas que trabalham por salário, batalham por uma prebenda. Já o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é incutido no coração do homem. É a pessoa que cumpre paulatinamente toda a vontade de Deus. Ela está pronta, é chamado cidadão dos céus. Ou seja, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai cumprir o reino dos céus, inclusive no milênio, e vai entregar a Deus, nós vemos lá no Apocalipse, ele dizendo, agora o Senhor reina. Ele entrega a Deus, que a partir daquele momento vai ser eterno o reino de Deus. Ou seja, o reino dos céus, aqui na terra é passageiro, é quando os céus invadem a terra. É a igreja, é o trabalhar, é o ajudar. E aí cabe todo mundo. Pessoas que estão trabalhando ali fingindo ou não, mas está no reino dos céus. Está fazendo a vontade, está trabalhando para Jesus, está trabalhando para a igreja, trabalhando para Deus. Mas já existem pessoas trabalhando no reino dos céus que pertencem ao reino de Deus. Ou seja, ela não se corrompe. Ela é aquela pessoa que ela tem o seu senso espiritual é muito polido. Ela errou, ela já volta. É como Davi. Já pede perdão a Deus, ele não vai continuar naquele erro. E o reino dos céus dá direito até a volta de Jesus. O reino dos céus está aberto para todos. Todos podem trabalhar, mas o reino de Deus não é para todos. Tem uma frase que, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Tem muitos dentro da igreja, mas poucos estão no reino de Deus. Isso, é uma igreja dentro da igreja. A igreja dentro da igreja. Isso mesmo. Porque dentro da igreja você não sabe quem é quem. Né? Está trabalhando no reino do céu. Está trabalhando. Arrumando a cadeira, isso. Pregando. É como a gente pode dizer assim, como tem muito cantor cristão aí, né? Muito cantor do mundo que se converte e aí vai cantar louvores, aí vê que o negócio não dá muito certo, volta para o mundo. Então ele nunca se converteu. Não. Ele está trabalhando. Está trabalhando no reino do céu, mas não vai herdar o reino de Deus. Pois é, isso é uma coisa de doido, né? Isso é uma coisa de doido. E aí é onde muitas vezes a gente se confunde. Por quê? Porque você vê o rótulo de uma pessoa que supostamente se diz cristão, ou está trabalhando para
o reino aqui na Terra, né, trabalhando para esse governo que está aqui, mas na verdade a intenção dele nunca foi comprometida com aquilo, mas ele está procurando os frutos que aquilo pode trazer para ele. Sim, sim, exatamente. Mas não pensando lá no futuro. Não, ele não está preparado para viver uma vida eterna. Ele está preparado para fazer o que for necessário para a igreja aqui. Exatamente. Para ter uma igreja próspera, vai ter muitos likes, vai ser uma pessoa poderosa, mas ele não consegue, ele não chegou ao caminho mais alto, que é o caminho da salvação. O caminho da salvação. É interessante. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente faz o programa aqui, a gente faz uma pauta, né? Tem a pautinha aqui que a gente está seguindo, né? Sim. Mas me surgiu uma pergunta aqui no meio do caminho, né? Você acredita em extraterrestre? Você está me pondo estreita aí, mesmo, Paulo. Você acredita? Sim ou não? Talvez. Pegadinha. Eu vou dizer sim, mas talvez não da forma como dizem. Então, eu vou falar assim, e você aí, você acredita em extraterrestre? Eu vou falar para você, eu não só acredito em extraterrestre, como eu vou te apresentar agora um extraterrestre. Eu vou te apresentar 2 extraterrestres, 3 extraterrestres. O pastor Toninho está aqui também no estúdio. Somos todos extraterrestres. Estou só de passagem aqui. Estou emprestado. Eu estou num corpo que não é meu. O pessoal pergunta, Paulo, você acredita em ET? Eu falo assim, sim, eu acredito em ET, mas você já viu um? Eu falo assim, todo dia de manhã no espelho eu estou vendo um. Porque Deus nos chama, né, que cidadãos dos céus. Sim. Nós estamos aqui na Terra por um período de passagem. E uma vez eu vi uma palavra lá que é muito interessante, que fala o seguinte, né, que embaixadores. O que é embaixador? Embaixador é uma pessoa que ela pertence a um reino, a um estado, e ele vai trabalhar como representante daquele estado em outro reino. Então você pega lá um cidadão americano, o governo americano fala assim, você vai ser embaixador lá no Brasil. E esse embaixador aqui no Brasil, ele é cidadão americano trabalhando no Brasil. Então, ele está representando os Estados Unidos aqui no Brasil. Sim. E quando a gente se converte, o que a gente acaba fazendo? Somos embaixadores. Então, como você está falando, nós estamos no reino de Deus, sendo representantes aqui. No reino dos céus. Mas posso dizer alguma coisa a mais ainda? Se não ficar claro, pode questionar outra vez. Eu estou evitando até aqui de fazer citações bíblicas, porque eu tenho certa falha de memória e preciso estar de vez em quando observando ali. Mas eu sei bem o que estou dizendo. O mestre Paulo falou aqui sobre cidadania, né? E muita gente até ele se perde um pouco nesse quesito e escapa para o lado predestinação, que eu não quero abordar aqui, tá? Porque eu não estou abordando, mas citando. Uma aeronave com uma bandeira brasileira, o que ocorre dentro daquela aeronave, seja uma aeronave, seja um navio, as leis da sua nação, da sua pátria, é que rege ali dentro daquele lugar. Mesmo estando em águas internacionais, mesmo estando em águas gregas, em espaço aéreo norte-americano ou inglês, mas o que é o julgamento ali dentro é da lei da sua pátria. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer cidadão, ele pode ao mesmo tempo... Eu, por exemplo, eu nasci predestinado a ser brasileiro, nasci no Brasil. Mas eu posso acabar, até pela aparência, eu posso acabar como um moçambicano. Eu posso pedir cidadania. Então, o meu pré-requisito, a minha predestinação mudou. É que no Brasil, no português, essa palavra ela se coaduna, mas destino é uma palavra. Predestino é outra. E, finalizando aqui minha fala, para não ficar muito longa, talvez, digo eu, mas na minha consciência, certamente por isso, tá? Eu vou dizer talvez para você, que a ceia foi instituída. Foi um mandamento do Senhor Jesus. Porque ele quis dizer, vocês não são cidadãos daqui, mas vocês têm um passaporte. E em determinado tempo vocês têm que vir no consulado e carimbar o passaporte. Para lembrar que vocês continuam sendo cidadãos dos céus. Senão vocês vão esquecer, vão achar que são da terra. Aí a ceia, quando nós nos reunimos para cear, é praticamente carimbar, pegar o visto ali de novo.
Não significa que nós talvez tenhamos errado ou tenha agido como cidadão da terra, mas eu me arrependo e eu estou me lembrando que eu sou cidadão dos céus. E eu vou então me preparar nos próximos dias para agir como cidadão dos céus. É interessante essa colocação, né? E com relação a essa parte até mesmo de ser cidadãos do céu e de embaixada, eu acho que é o exemplo mais claro para mostrar como deve ser o comportamento do cristão e o que nós estamos enfrentando hoje dentro das igrejas e com relação até mesmo ao próprio governo. Por quê? Porque Cristo, ele nos chamou para a liberdade e se você pegar o Novo Testamento, você tem algumas regras ou condutas, né? Os frutos do Espírito, né? Aquilo que se busca de um verdadeiro cristão e tudo mais. E até mesmo Jesus, ele fala assim, ide e pregai o Evangelho. Então, quando o cidadão do céu, ele tem uma ordem explícita da sua nação mãe, da sua pátria, começa a confrontar com as ordens ou instituições humanas aqui na Terra, isso daí dá chabu, isso aí não tem como. Isso aí dá chabu. Então, por exemplo, se você é um cristão e vai pregar na China, você está lascado. Você sabe que você vai estar infringindo as leis humanas, mas você não está infringindo a lei de Deus. Então, muitas vezes, há esse tipo de confronto entre aquilo que humanamente foi estabelecido dentro da sociedade e aquilo que a igreja e o credo da religião, aquilo que o credo do cristianismo coloca. E é uma coisa que muitas vezes o pessoal não suporta, né? Então, algumas pessoas, quando a gente começa a falar muito de religião, muito do cristianismo, muito da salvação, falam, pô, você só sabe falar disso? Você só sabe falar disso? Meu... Eu sou isso. A gente vai viver lá, cara. Para com isso. Mas nós, como cidadãos aqui, eu tenho um RG, um CPF. Existem leis aqui que eu também tenho que cumprir. E eu, sabendo dessas verdades, eu também não posso me calar como cidadão brasileiro. E expor a minha opinião, e expor a minha visão. Você pode não concordar com ela, tudo bem. Se nós estamos numa democracia, então, né, você expõe a sua opinião, eu exponho a minha e vamos tocar a vida para frente, né? Como diria um pastor falando, é muito engraçado, ele é muito engraçado. Ele falava assim, né? O cara virava para ele assim, mas pastor, eu não fui com a tua cara. Ele virava para a pessoa e falava assim, não tem problema, você vai com a sua que eu vou com a minha. Não tem problema. Você não foi com a minha cara? Não tem problema, vai com a sua cara, mas deixa a minha comigo aqui, pô. Então, essas questões, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, quando a igreja ela tem o credo dela, ela não pode se fechar simplesmente no mundo dela. Porque ela está inserida dentro de um contexto social, ela está inserida dentro de um contexto e regras nacionais que foram estabelecidas. Então, quando você tem um confronto entre aquilo que Jesus deixou e aquilo que as pessoas querem impor à igreja, começa a dar problema. Uma outra vertente, uma outra situação aí, é quando, por exemplo, a gente fala na igreja que nós temos que exercer a nossa cidadania, seja ela terrena ou seja ela celestial, né? As pessoas falam assim, mas você não pode misturar uma coisa com outra. Fala assim, meu amigo, é governo. É difícil desassociar. Sim, nós não podemos, irmão Paulo, ter aí uma crise de identidade, que é o que acontece muito com as pessoas. Quando você não está preparado para exercer os seus vários tipos de identidade que nós temos. Por exemplo, se for observar aqui agora, eu tenho uma identidade funcional como um militar aposentado. Então, eu lido dessa forma. Só que, para o senhor, me permita chamar assim, eu sou um irmão e amigo. Veja só, para minha esposa que está lá em casa, eu sou o marido dela. Para o meu filho, eu sou o pai. Para a igreja, eu sou o pastor. Na rua, eu sou o condutor. Eu não posso ter uma crise de identidade só porque eu estou exercendo várias cidadanias. Ou seja, eu estou me subdividindo em várias facetas. Porque o carro-chefe que me manda, eu sou cristão. Eu estou na terra, estou pastor, como eu costumo falar, mas eu sou cristão. Então eu sou cristão na minha declaração de imposto de renda, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu como, quando ando publicamente, se vou jogar bola, que eu não sou ruim de bola, né?
Eu não posso ter essa crise de identidade, né? Exatamente. E na faculdade, quando a gente estudava lá, na aula de psicologia, o cara lá ele falava exatamente isso daí, o professor ele falava exatamente isso daí. Na nossa sociedade, a gente desempenha vários papéis. Sim. Então é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, mas eu desempenho o papel de pai, eu desempenho o papel de filho, né? De marido, de amigo, Sim. né? Então a gente vai desempenhando esses papéis e muitas vezes a gente pode ter um comportamento diferente como pai, e a gente às vezes deve ter um comportamento diferente como pai e como filho, e às vezes como marido, às vezes como amigo. Então esses são papéis que a gente vai desempenhando, mas a nossa essência ela não pode mudar. Os valores que definem a nossa essência ela não pode mudar. Sim. E lá em Pedro me passou aqui pela cabeça, acho que é Pedro que ele fala assim, né? Entre as leis dos homens e as leis de Deus, eu prefiro as leis de Deus. Foi Pedro ou o pastor Toninho que falou isso aí? Foi Pedro. Foi Pedro, né? Pedro que falou assim, olha, mas as leis dos homens estão falando para fazer isso, mas as leis de Deus estão falando para fazer isso. O que eu faço? Se eu acredito que eu sou cidadão do céu, então, meu amigo, as leis dos homens vão ficar para depois. Assim como Daniel. Quando o rei lá mandou fazer as orações lá, fazer as orações, não, se prostrar diante do rei e tudo mais, e proibir as orações, Daniel, meu amigo, eu sei a quem eu sirvo. Abriu a janela e foi orar. Tá aí uma parte importante, desculpa. Sim, é isso aí. Você está dizendo, irmão Paulo, mas é exatamente aí. Eu não posso me furtar de ser um cidadão brasileiro, porque eu estou no Brasil, eu dependo do Brasil. A igreja, aliás, ontem nós entramos com um pedido, porque tivemos negado a isenção de IPTU, por uma falha ali de datas, né? Mas é um benefício que a igreja tem. Por quê? Adquirido por quem? Pela política. Né? Nós temos liberdade religiosa de culto. Conseguido por quê? Pela política. Então, nós caminhamos juntos. Todavia, quando a política me ferir como cristão, eu devo optar, fazer a minha opção. Quem sou eu? É um juízo de valor que eu vou ter que fazer ali de uma forma inequívoca. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Como o próprio Paulo pode ver que ele chegou um momento que ele apelou para César, ele fez apelações porque ele era cidadão judeu, mas era também cidadão romano. Todavia, ele declarava a cidadania dele celestial. Teve tempo que ele não quis nem saber, não. Importa que assim seja. Eu desejo viver, eu desejo estar com Cristo. Mas se viver faz bem, ou vai trazer almas, vai engrandecer o reino ao qual eu pertenço, então eu fico aqui mais um tempo. Ou seja, eu me entrego. E diz que de bom grado me gastarei e me deixarei gastar. Por quê? Pelo reino celestial, né? Ou seja, ele tinha firme essa concepção, assim como nós temos essa concepção firme. É interessante, não dá para desassociar religião, política, governança. Não tem como, porque nós somos seres que nós somos influenciados e também nós influenciamos. Você que está assistindo esse vídeo aí, por exemplo, se você está gostando desse vídeo, dessa matéria, nós estamos de uma certa forma influenciando você. E se você passar para outras pessoas, você está agindo como cidadão e politicamente influenciando outras pessoas. Se você não estiver gostando, por exemplo, estiver sentando o dedo aí, porque às vezes a gente põe uns vídeos aí na internet, o pessoal senta o dedo, né? Esse cara é doido, coisa e tal, não sei o que tem. Você está agindo também com a sua cidadania, com o seu fato de ser político. Eu não concordo com eles e tudo mais. Então, e isso que nós precisamos fazer, para que a própria essência humana vá crescendo e nós vamos identificando e vendo o nosso caminho aqui na Terra. Sim. O que nós queremos, o que nós buscamos, para onde nós estamos indo. Então, há também um ato de fé, né, nessa história toda. Por quê? Porque quando eu vejo um futuro ali na frente e eu acredito que aquele futuro é o melhor, então eu vou batalhar para aquilo possa ocorrer. E eu vou fazer com que as minhas ações contribuam para que eu possa atingir aquele objetivo. Para isso, eu vou exercer a política, uma forma de governança, para que eu possa atingir aquele objetivo. Certamente. Agora, por que eu estou falando tudo isso daí?
Eu estou falando tudo isso por quê? Porque chegará um tempo em que a gente não terá mais esse tipo de liberdade. Essa situação que nós estamos vivendo hoje de quarentena e tudo mais, foi usado um fato, ao meu modo de ver, foi usado um problema de saúde para se enfrentar ele com um problema político. Então ele está sendo usado como mote para poder fazer um problema político. Então muitas coisas hoje estão sendo tolhidas. Se você, por exemplo, pegar hoje na imprensa, aí nós vamos sair um pouquinho do ramo da religião e vamos falar a respeito da política. Hoje você vê que as grandes mídias, por exemplo, não dá espaço para aqueles médicos que não concordam com o que está sendo colocado por aí. Então eles não têm voz. O que é isso? Isso eu tenho uma política, eu tenho uma visão de mundo e eu quero impor isso para as pessoas que assistem os programas de televisão. Então eu estou impondo, eu não estou debatendo. Vai chegar um tempo, pastor, que nós não poderemos mais contar com o canal do YouTube, com o Facebook, com o Instagram e outras redes sociais. Nós vamos ter que viver aí das redes ocultas, né? De certa forma já estamos, né? De certa forma já estamos. Então, dependendo do vídeo aí, ele está sendo bloqueado. Sim. E aí vai chegar um tempo em que o cidadão do céu e o cidadão do reino de Deus será revelado. Quem é quem nessa história? Então, vai ser revelado em que parte da Bíblia, pastor? Vai ser revelado quando chegar o momento do fim, né? Quando iniciar exatamente o momento do fim, que nós já estamos vivendo uma prévia hoje. Se os irmãos prestarem atenção, se vocês prestarem atenção, esse período de quarentena, de afastamento, está mostrando escolhas de pessoas. A pessoa, por exemplo, que ela tem uma tendência maior, que ela está mais ligada, mais preparada, mestre Paulo, para viver aqui na Terra, ela vai ver, por exemplo, está acontecendo uma live da igreja. Ela vai deixar para assistir depois, porque ela não dá tanta importância àquilo. Ela pode ver depois, porque agora o que ela quer, por exemplo, é estar fazendo um passeio, estar junto com a família ou com os amigos. Então já começou a ver isso daí. A pessoa que sente falta realmente de estar em comunhão, de ouvir a palavra de Deus, ela sente aquela angústia, aquele desejo. A pessoa também que ela está firme na fé, nada disso lhe abala. Ela se lembra, eu não queria citar aqui, mas eu vou ter que citar só para dar acababilidade, né, o que estou dizendo. Eclesiastes 3:11 diz: tudo Deus fez belo ao seu tempo, colocando a eternidade dentro do coração dos homens sem que ele a conheça. Ou seja, nós temos uma tendência em querer alguma coisa a mais que às vezes nós nem sabemos o que é. Eu sei que eu quero, mas o que é? Eu não sei. Na realidade, em Atos 17, Paulo diz que o coração do homem, ele anseia em ser preenchido por Deus. Mas nós estamos vivendo uma verdade, e vou acabar com a citação agora bíblica, tá? Para voltar ao que falamos. Nós vemos em Eclesiastes 3:5 que há tempo determinado para todas as coisas, mas em 3:5 está dizendo, há tempo de deixar de abraçar, de apartar. É o tempo que estamos vivendo. Ou seja, que está dentro de um contexto divino que nos prepara para o reino de Deus. E quando chegar o momento da perseguição, quando não vai ser mais bonito ser gospel, não vai estar mais na moda, aí é que se verá, dentre aquele que não foi arrebatado, né, como noiva que vai estar com o Cordeiro, mas que é amigo do Cordeiro, que é igreja do Senhor, Deus, que vai passar por um período aqui na Terra, porque vai ter esses dois, né? Uma parte será arrebatada, mas outra parte vai passar. Aí é que se verá se essa pessoa vai optar em voltar para a sua pátria, mesmo que em caixões, né? Vamos dizer assim, enfrentando até o sangue, ou se vai ceder e falar, não, eu sou daqui, eu sou do povo. Onde eu ponho o chip aí, né? Mas isso que você colocou é realmente uma coisa interessante, né? Então, o que nós estamos vivendo é uma fichinha, então, né? É uma prévia. E isso está mostrando muito claro quem é e quem não é. Então, por exemplo, a igreja, quando ela estava aberta, tinha lá 500, 600 pessoas. Aí você vai fazer live, tem 200. Cadê esse outro povo? Eles estavam lá buscando o quê? Provavelmente não era a palavra de Deus. Então, até esse tempo, ele serve como reflexão, ele serve, como diz hoje na modernidade, é o esquenta. Isso é o esquenta, pastor! Ô pastor, isso é o esquenta que está tendo aí. Daqui para frente, a humanidade vai descer ladeira abaixo. Nós vamos viver momentos aí bons ainda,
Nós vamos ter períodos de prosperidade ainda, nós vamos ter períodos de liberdade, mas é igual montanha-russa. E eu acredito particularmente que serão momentos breves. Você não vai viver assim décadas de prosperidade, assim, não, você vai viver alguns anos de prosperidade e depois ladeira abaixo. Sim. Aí você dá uma respirada, depois você volta de novo, depois você dá uma respirada até que vai vir realmente a parte da tribulação. E aí eu faço uma pergunta, né? Uma pergunta não, quem tem garrafa vazia para vender, como diria antigamente, né? Quem é que tem garrafa vazia para vender aí? O que significa dizer isso daí? Como é que está a sua vida com Deus? A que reino você pertence? A que reino você pertence? Você é o que tem ou você é o que é? Quem nós somos nesse reino? Quem nós somos no mundo? Porque o que a gente percebe por aí é que tem muita gente que está se apartando da fé. Sim, de desesperados, muita gente, como no tempo de Cristo já havia um povo, né, que se ajuntava a ele por causa do pão que se lhes ia dado a comer, por causa da cura que Jesus faria, mas no meio daqueles milhares de pessoas que seguiam a Cristo, ou somente para ver uma novidade, para acompanhar o que está na moda, o que deu o que falar, mas dentre aqueles haviam 12 escolhidos. Dentre os 12, tinham 3 mais chegados. Mas dentre os 3 mais chegados, tinha um que foi tão bom viver com ele que deu saudade. Jesus disse, eu voltarei para você, Pedro. Manda avisar Pedro, né? Manda avisar Pedro. Ele foi lá atrás de Pedro, né? Tu me amas? Eu te amo, mas eu fiz besteira. Você me ama, então apacenta a minha igreja, né? E você, falando aí, me lembrou uma outra passagem, que é o que a igreja vai ter que passar, mas a igreja, na realidade, sou eu e você, né, que está aí, que ele chega um determinado momento que Jesus aí fala assim, e vocês aí, também não vão embora? A resposta é contundente, né? E vocês não vão embora? Deus não estava procurando, eu vou agradar esses caras aqui para eles ficarem na minha igreja, para seguirem minhas palavras, e vocês aí, vocês querem ir embora? Podem ir embora também. Aí Pedro, né, por isso que muitas vezes lá na frente, ele fala assim, Pedro fala assim, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se você estiver buscando este mundo já deu a você o que você tem aí. Agora, se você estiver buscando o mundo de Deus, existem muitas coisas aí a ser buscadas. É verdade, não é? É verdade. Isso mesmo. E da onde, né? Somos cidadãos, a que reino você pertence? A que reino você pertence? Fica aí, né? Como o pessoal diz aí, os jovens, né? Hashtag! Vamos montar a hashtag aí, a que reino você pertence? Escolha o teu lado, né? Escolha o teu lado. E faça como Pedro, que disse, para quem iremos nós, né? O Senhor é o nosso foco, estamos de olho no Senhor, nós viemos aí, vamos voltar para aí, né? Então se firma com Cristo, escolha ser feliz, porque felicidade é uma escolha. Nós temos uma irmã lá, finalizando aqui, mas Paulo, desculpa, mas ela não tem nem problema dizer o nome dela, porque ela é tão pública, tão feliz, que ela não liga, irmã Lindoneia. Ela foi curada de um câncer, aí voltou com outro, fizeram cirurgia nela e ela está hoje confinada lá em casa junto com o seu filho, né? Agora o Senhor curou-na no último mês, agora no mês passado, mas ela é um poço de felicidade. Se eu chegar lá agora, ela não vai dizer, mas o senhor chegou, porque a pessoa que não é feliz é porque é uma escolha dela. Chegar na casa da pessoa vai dizer, mas você não avisou, a casa está bagunçada, mas eu nem sabe. Quem é feliz não, é como a Lindonéia. A hora que você chegar lá, que bênção, o senhor está aqui, mas que maravilha, que dia, mas que tarde, hein, pastor? Que palavra, hein, pastor? Poxa, mas que tudo dela é bom, é bonito. Se fizer sol, que maravilha, sol. Se estiver chovendo, eu vou dormir, bolinho de chuva, hoje é bom. Se estiver ventando, que maravilha, meu Deus, olha o poder de Deus. Se chega a noite é feita para dormir, tudo para ela é felicidade, é uma escolha. Então, não se desespere, apesar de tudo que estamos vivendo, mas é um momento político, até mesmo eclesiástico, ou vamos dizer econômico, financeiro, mas nada foge ao controle de Deus. E às vezes nós recebemos algumas vitórias que vêm embrulhadas num papel que parece derrota, mas dentro são vitórias. Porque diz o Senhor, eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. São planos de paz para dar a você conforme aquilo que você espera. Ou seja, o que é que você espera?
Eu aguardo o reino de Deus. E você? Então faça a sua escolha. Isso, faça a sua escolha. Obrigado, pastor Ricardo, pela sua presença aqui na ZY3 e nós vamos encerrar esse programa. ZY3, essa é a sua rádio. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.